Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Começamos agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira e você vai conferir as principais notícias do norte de Minas e muito mais. Então, não saia daí. A Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais acaba de lançar a primeira Olimpíada de Redação, durante a Bienal Mineira do Livro. A iniciativa tem como objetivo estimular a leitura, a escrita e o pensamento crítico entre os estudantes da rede pública de ensino. Nesta quarta-feira, a Superintendente Regional de Ensino de Montes Claros, Maria Levimar Viana Tupinambá, esteve aqui na TV Gazeta para falar sobre essa novidade e ela destacou a importância da proposta para o desenvolvimento dos alunos e também o fortalecimento das práticas pedagógicas nas escolas estaduais. Minas Gerais lançou, durante a Bienal do Livro, a primeira Olimpíada de Redação da rede estadual. A iniciativa quer incentivar a leitura, a escrita, o pensamento crítico dos alunos, principalmente da rede pública, né? A importância de lançar essa Olimpíada da Redação durante o evento como a Bienal do Livro. Esse lançamento é muito importante para as escolas porque é um incentivo à leitura para os alunos, uma vez que o governo investiu muito na revitalização das nossas bibliotecas, adquiriu um acervo muito grande de livros e o aluno ele passa a ser protagonista, né, da sua própria história. Isso é interessante, né? E o tema escolhido são os efeitos do uso excessivo do celular. É um tema bem atual, principalmente nesse meio dos alunos e adolescentes, né? Sim, nós temos que trabalhar o celular nas escolas através de um planejamento pedagógico, né? Porque nós temos a Lei 15.100 que proíbe o uso do celular nas escolas, mas a gente não deixa de trabalhar os laboratórios de informáticas, a inteligência artificial, que é tão importante nesses dias atuais para nossos alunos e para toda a sociedade. Bom, a gente estava falando sobre o uso do celular e você explicou, né? Que é proibido, mas que tem os momentos adequados para usar, que a escola trabalha isso com os alunos, né? Sim, a perspectiva é que nós, professores, trabalham os laboratórios de informática, a inteligência artificial de forma pedagógica, com planejamento pedagógico, tornando significativo para os alunos essa aprendizagem. Perfeito. E como a Olimpíada vai funcionar? Desde a redação, em sala, até a escolha dos vencedores? Qual que é o processo? As Olimpíadas elas se iniciarão dia 11, né, do 6, e o processo o aluno ele vai fazer as redações, inserir no sistema, né, porque nós temos o sistema de inserção, onde faz a correção. Ele pode fazer no próprio caderno, numa folha comum, e passar para o sistema quantas redações ele quiser, que o sistema ele corrige e dá o feedback para o aluno, aponta onde ele precisa melhorar. Que ótimo. Essa iniciativa envolve estudantes de várias modalidades, como EJA e sistema socioeducativo. Como que será garantida a inclusão e a participação de todos? Todos os alunos terão a oportunidade de participar. Ele faz parte da história do aluno, da identidade. Todos os professores e nós, educadores, vamos estar incentivando os alunos a participar, seja do socioeducativo, do EJA, qualquer modalidade. Todos serão incluídos nesse processo. Olha só, além da premiação, os textos também serão publicados, né? E isso causa um impacto e uma visibilidade que pode gerar aí até mais interesse por parte dos próprios alunos, né? O objetivo é esse, é incentivar o aluno ao protagonismo, né? E ele participar de todas as etapas e poder ter o seu texto publicado, além da premiação que vai ser muito boa para nosso aluno. Então, nós estamos assim,
alegres e fazendo com que a escola se mobilize toda para a participação de todos. É inclusão mesmo, não queremos nenhum aluno fora desse processo, fazendo com que ele tenha novas possibilidades, novas propostas, né, para ele poder chegar à faculdade e ter perspectiva de futuro. Isso é muito importante, né? Para finalizar sobre o tema que são as Olimpíadas, aí eu queria que você fechasse agora convidando os alunos que estiverem assistindo e os pais para avisar esses alunos para não perderem a oportunidade. Queremos conclamar todos os estudantes de Minas Gerais, não só de Montes Claros, mas de toda Minas Gerais, para participar desse processo educacional, que são as Olimpíadas da Redação. Pela primeira vez na história da educação, Minas Gerais está saindo na frente com esse projeto, que é um projeto piloto, e eu gostaria que todos os estudantes participassem, porque tem uma premiação significativa e também ter o texto lido por milhares de pessoas, sendo impresso, né, e todos tendo acesso, é maravilhoso. É tornar o aluno protagonista e a pessoa mais importante naquele momento no processo de leitura e escrita das nossas escolas. E seguimos agora para o intervalo e na volta mais notícias. Estamos de volta e agora falamos sobre um caso que chamou a atenção nos últimos dias. Um capotamento com medulas ósseas mobiliza resgate na MG 451 na noite de segunda-feira. Um veículo que transportava 4 medulas ósseas capotou nessa MG 451 em Olhos d'Água. O carro seguia de Diamantina para Montes Claros quando caiu em uma ribanceira. O motorista, de 67 anos, teve fratura na perna e suspeita de traumatismo craniano. Ele foi levado pelo SAMU ao hospital de Bocaiúva. O outro ocupante recusou atendimento. Durante o atendimento, a equipe foi informada de que o veículo levava 4 medulas ósseas destinadas à Santa Casa. 3 delas encontradas por volta de 1h30 às 2 da manhã. A quarta foi localizada por volta das 3h30 por um funcionário de uma empresa que também atua no transporte desse tipo de material. Ele aparece em vídeo saindo do mato com a última remessa nas mãos. Em entrevista por telefone, o funcionário contou que, depois disso, retornou ao local com seu superior para procurar o cilindro que protege as medulas. O resgate foi feito com apoio do SAMU, da Polícia Militar e de moradores da região. Após o resgate das medulas ósseas, a polícia realizou o transporte imediato das amostras até Montes Claros, garantindo a chegada segura à Santa Casa. Parabéns aí para todos os envolvidos e principalmente pelo funcionário que foi até lá para ajudar a procurar pelas medulas ósseas que podem, né, ter salvado vidas. E olha só, o governo de Minas abre credenciamento para a 6ª edição de Trilhas do Futuro e, por meio da Secretaria de Estado de Educação, publicou o edital de credenciamento para essa 6ª edição. Instituições de ensino interessadas em ofertar cursos técnicos gratuitos podem se inscrever entre os dias 2 e 11 de junho. Os Trilhas de Futuro é considerado o maior projeto estadual voltado à formação técnica profissionalizante e gratuita em Minas Gerais. Trago uma excelente notícia. Sob a liderança do nosso governador Romeu Zema e do nosso vice-governador Matheus Simões, lançamos a 6ª edição do Trilhas de Futuro. Agora a etapa que está sendo aberta é a etapa do credenciamento das instituições de ensino, privada, pública, federais. Todas essas instituições deverão fazer o credenciamento no site. E aproveitando também, logo depois do credenciamento, abrir um SEI para o acompanhamento do nosso credenciamento. E em breve poder participar desse grande programa, que já temos 76 mil estudantes formados e 96 mil estudantes em estudo, com um investimento de quase 2 bilhões de reais. O Trilhas de Futuro já é um sucesso no nosso estado. Vamos continuar fazendo a diferença na vida de cada estudante mineiro. E olha só, uma pesquisa mineira busca reduzir a emissão de gases do efeito estufa na agropecuária. Pesquisas desenvolvidas pela EPAMIG em Minas Gerais têm avançado cada vez mais na busca por alternativas para tornar a agropecuária mais sustentável.
O estudo envolve a manipulação da dieta dos bovinos e o uso de sistemas integrados de produção, com foco na redução da emissão de metano, um dos principais gases de efeito estufa. A iniciativa contribui para o cumprimento das metas do Plano Estadual de Ação Climática e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Além da mitigação do metano etérico, os experimentos também visam promover sequestro de carbono no solo. A fermentação entérica é um processo natural que ocorre quando o bovino consome o alimento e faz o processo de digestão. Quando ocorre essa digestão, ocorre liberação de gases. Um desses gases é o metano. O metano, apesar que todo mundo fala que ele é um vilão, é um processo natural que precisa acontecer para o animal eliminar esse gás, né, que é o CH4. Só que existem maneiras de você reduzir essa emissão de metano através de dietas manipuladas, através do uso de leguminosas, de pastagens bem manejadas, porque essa pastagem bem manejada ela tem uma qualidade melhor, aumenta a digestibilidade e com isso diminui o tempo desse alimento no rumo e isso aumenta a eficiência do animal em produzir leite ou produzir carne. A gente vai testar vários produtos, os que estão disponíveis no mercado e outras alternativas que possam reduzir essa fermentação entérica. Então, a partir desses resultados que a gente obtiver, a gente vai fazer dias de campo, vai fazer divulgações nas mídias, com produtores, com o Senar, com a Emater, com as outras instituições parceiras, para que o produtor tenha conhecimento dessas tecnologias que estarão disponíveis para ajudar o gado a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, principalmente o metano. A Agronel, por ser uma instituição que preza pelo meio ambiente, a questão social, ela vai nos ajudar validando os produtos que a gente testar. A gente vai fazer a pesquisa na EPAMIG e a Agronel vai ser uma parceira para validar esses produtos posteriormente, para a gente levar aos produtores, mostrar para ele que funciona, quais são os resultados que a gente vai obter. E como lá é uma fazenda grande de produção de leite, os resultados podem ser ampliados para todos os produtores. Nós, no Campo Experimental Getúlio Vargas, estamos trabalhando com sistemas integrados de produção e outras alternativas que vise a redução da pegada de carbono dos sistemas produtivos. Essa redução ela se dá por duas formas. A primeira forma é favorecendo o acúmulo, o sequestro de carbono, por meio das taxas fotossintéticas. E a outra forma é reduzindo a emissão desse carbono, por exemplo, com o uso de fertilizantes ou uso de operações mecanizadas, etc. Começamos a trabalhar nessa linha em 2018. De lá para cá nós tivemos pelo menos 6 projetos aprovados com essa temática. E nós já observamos que os sistemas integrados de produção são mais eficientes na produção de biomassa. Isso é um fato um pouco óbvio, porque nos sistemas integrados você utiliza o solo o ano inteiro. Outro ponto que nós temos observado, o sequestro de carbono no solo. É o carbono que foi sequestrado na biomassa, foi depositado via material orgânico e esse material orgânico foi então decomposto, mineralizado e umificado, aumentando os teores de carbono no solo, que estão diretamente relacionados aos estoques de carbono. Esse carbono no solo é um carbono estável. Se nós usarmos das boas práticas agronômicas, preconizarmos o plantio, a semeadura direta, o não revolvimento do solo, a abolição das práticas de queimada, se não houver revolvimento de solo e nem houver queimadas, o nosso carbono, o nosso solo é um sumidouro constante de carbono. Nós estamos para implantar um experimento utilizando o consórcio entre as gramíneas convencionais utilizadas em pastagem, que é a braquiária, em consórcio com amendoim forrageiro e na formação de bancos de proteína com a cratilha argenta. O amendoim forrageiro é uma leguminosa herbácea de crescimento prostado, tem uma boa compatibilidade com as principais plantas forrageiras utilizadas, braquiárias, pânicos e sínodos. E a cratilha argenta é uma leguminosa arbustiva, ela tem um crescimento mais ereto, então ela é utilizada em sistemas de faixa na pastagem, onde o animal vai pastejar ela controladamente. Bom, as leguminosas já são conhecidas que elas têm alto teor de proteína, então elas melhoram a qualidade do pasto em proteína,
melhora a digestibilidade nesse sentido e ela tem certas concentrações de tanino. A técnica do F6 é uma técnica simples, o animal ele fica com um cabreço e nesse cabreço fica aderido uma canga e essa canga tem uma válvula que consegue captar o metano emitido da fermentação ruminal, quando o animal está em erupção. E assim, no período de 24 horas, a gente troca esse aparelho, a canga vai para o laboratório e lá a gente consegue fazer a leitura da produção de metano durante o período de avaliação. A técnica do SF6 é uma técnica simples, ela pode ser avaliada a pasto ou aqui no confinamento. Consiste de uma canga de PVC acoplada no cabreço, no pescoço do animal, e existe uma válvula com a mangueira que fica próxima à boca do animal. E ali ela consegue captar o metano que é emitido pela fermentação ruminal, que sai pela boca do animal. E no período de avaliação, período de 24 horas, essa canga é trocada, é levada para o laboratório, onde é feita a leitura e a gente consegue estimar a produção de metano no período de avaliação. Procuramos adotar o que tem de mais moderno em sustentabilidade, em tecnologias de proteção ambiental. Nós temos a técnica de integração lavoura, pecuária, floresta, onde nós temos dentro da mesma área o cultivo de eucalipto, que ao longo do ciclo de crescimento do eucalipto ele está fazendo fotossíntese, está gerando biomassa, está fixando carbono no solo. Temos as pastagens, onde nós temos a criação do gado de corte, gado Nelore, e ao final do ciclo do eucalipto, no momento do corte do eucalipto, na renovação dessa pastagem, nós produzimos agricultura intensiva, a produção de milho, de soja e a cultura que tiver no nosso planejamento de produção agrícola. É a técnica mais sustentável, é que permite o acúmulo do maior volume de gás carbônico no ambiente de produção agrícola. E também aqui nas fazendas a gente conta com o apoio da Epamig, que é uma empresa das mais tradicionais de pesquisa agropecuária no país, sem dúvida uma das mais antigas. Nesse momento, o nosso principal interesse em trabalhar em conjunto com a Epamig é na pesquisa, visando redução da liberação de gás metano do rumen dos animais que nós temos. Existe um senso comum no mercado de que a pecuária é uma atividade que contribui para o efeito estufa através da liberação de metano no rumen. Nosso objetivo com o trabalho da Epamig é desmistificar isso através de pesquisas de modulação da alimentação dos animais, visando a alteração dos micro-organismos habitantes do rumen, para que os animais possam receber tanto uma nutrição equilibrada quanto redução da liberação do metano. E aí sim, dá mais um passo na caminhada no sentido da sustentabilidade, da redução do gás metano e do aumento, de tornar o nosso balanço de emissão de gases do efeito estufa mais negativo, ou seja, uma atividade que fixa carbono ao invés de liberar. E nós contamos muito com a competência dos pesquisadores da Epamig, com a experiência, com a expertise, com a disponibilidade para conduzir essa parceria em busca desses resultados. E seguimos agora para o intervalo e na volta você confere mais uma entrevista importante. Estamos de volta e agora vamos conferir que o evento movimentou o setor de supermercado em Montes Claros. Montes Claros sediou o evento Líderes do Varejo 2025, Supermercados em Debate. O evento voltado a profissionais do varejo e de autosserviço, especialmente dos setores de supermercado e panificação. A programação incluiu palestras e mostra de fornecedores promovendo trocas de experiência e oportunidades de negócios. Um dos participantes foi o empresário Luiz Carlos, que esteve aqui na TV e destacou a importância desta iniciativa para o fortalecimento do setor e principalmente para a valorização do produto regional. A Líderes de Varejo, que é promovida pela AMS, Associação Mineira de Supermercados, é um evento muito grande que acontece aqui em Montes Claros e é uma forma de a nossa empresa chegar até os nossos clientes aqui mais próximos e também uma forma de integrar, para que se gere oportunidades de negócio. Perfeito. E o que a empresa apresentou no evento? Como foi a aceitação do público? Sim, a Jequitinhonha, hoje ela tem desde os cafés tradicionais,
gourmet prêmio e especiais. Então trouxemos essa novidade aí, né, porque é café que linka histórias e experiências. Agora, os cafés faz parte do mineiro, né, da cozinha do mineiro, e os cafés especiais têm se destacado muito, né, principalmente fora. Sim, há todo um trato, há toda uma evolução no processo de produção. O café, ele, desde a seca ao ponto ao beneficiamento, o ponto de torra, o modo de preparo, vem se tornando uma alquimia muito importante e que tem encantado assim, milhares de consumidores a nível nacional e internacionalmente falando também. Isso é perfeito. E a feira também teve um foco em valorizar os pequenos fornecedores. Como que vocês veem essa iniciativa e de que forma que isso conecta a realidade que produz com o café? Né, nesse ranking que a Jequitinhonha se encontra, mas tenho que destacar que ela começou com um pequeno negócio, né, com 2 pessoas, e hoje já são mais de 100 colaboradores pelo estado de Minas aí. Então, um evento como esse, de fato, para gerar oportunidades tanto para os supermercadistas que lá estavam, quanto também as pequenas empresas, né? Porque lá tínhamos todos os portes de empresa. E isso gera uma oportunidade e motiva para que o empreendedor melhore seus processos e, melhorando o processo, uma apresentação melhor e atrativo de negócios também. Gera uma oportunidade de negócio. Então, é um evento voltado para o desenvolvimento progressista, para o comércio salutar, né? Que é aquele de resultado. A gente tem o propósito microlotes, cafés especiais, que tem todo um zelo daquele pequeno produtor lá, e a gente está fazendo o quê? Com a infraestrutura ultramoderna, a gente está utilizando de mecanismos, sistemas para que tenhamos um produto fora da curva e levar isso Brasil afora. Então, pegar aquela experiência do produtor, dar o trato no produto e fazer com que esse produto chegue e proporcionar essas experiências, essas histórias, né, que é o que encanta as pessoas aí. Que eu falo que a integração do supermercadista com as indústrias parceiras gera um resultado positivo para atender quem? O consumidor, que é soberano nos negócios, né? Com certeza. Eu agradeço a participação e eu queria te convidar para vir outras vezes aqui também, né, para a gente falar mais sobre a produção do café, sobre a história desse café. Perfeito, não, agradeço muito essa oportunidade aí, e tem também, né, quem nos assiste, entrar nas nossas páginas da Jequitinhonha Alimentos lá e ver as grandes novidades que temos lá. Então, assim, nos sentimos muito honrados por essa oportunidade e até breve. Bom, e com essas informações encerramos hoje mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E para você ficar cada vez mais informado, acesse o nosso portal gazetanortemineira.com.br. Lá você confere essa programação completa, essas reportagens e outras, e também o nosso diário de notícias com os principais acontecimentos do norte de Minas. Eu fico por aqui, nos encontramos na próxima edição às 18 horas. Até lá! Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.